Começou. Beleza? Gente, mais alguma questão pendente? Mais alguma dúvida? Vamos lá. Então, eu vou falar sobre variabilidade dos agentes patogênicos, né? Por que falar sobre variabilidade, né? Ela é extremamente importante. Vocês vão verificar, né, que às vezes os alunos consideram que as populações de patógenos elas são homogêneas e que geneticamente elas não têm influência com relação às interações que ocorrem com o hospedeiro no campo e até mesmo as relações agronômicas no que diz respeito ao lançamento de cultivares resistentes, a resistência que esses patógenos vão ter, a explicação da resistência a fungicidas, né, que é um insumo tão caro, né, um insumo que faz que tem tamanha relevância nos custos de produção das atividades agrícolas, e essa quebra de resistência, né, essa perda de eficácia dos fungicidas, a quebra de resistência dos hospedeiros, ela é explicada por essa aula de hoje, né? Assim como muitos métodos de manejo, eles estavam relacionados com, eu falei no ciclo das relações patógeno-hospedeiro, quando eu falei sobre sobrevivência, disseminação, infecção, colonização, reprodução, quando eu falei de manejos, aula passada, sobre o controle de doenças de plantas, sobre a importância do manejo e as várias táticas de controle que existem. Tudo isso tem uma relação prática em que vocês podem imaginar de uso isso no curso de agronomia. Então, o roteiro da aula de hoje, a gente vai falar sobre conceitos importantes, terminologia, a questão da coevolução, né, que é um processo evolucionário. Essa variabilidade ela é uma mola propulsora da evolução desses fitopatógenos. Vamos falar sobre o mecanismo de variabilidade genética dos fungos, das bactérias, e aí a gente vai falar sobre a teoria gene-a-gene e esse mecanismo de interação planta-patógeno para explicar o porquê que essa variabilidade é tão importante para a interação com o hospedeiro. Então, primeira coisa importante que a gente conheça é que os mecanismos evolutivos de variabilidade existem cinco ou seis mecanismos, e um deles é a mutação. O segundo dele, né, a mutação, que são processos de erros, né, lembrando que essas mutações que a gente vai falar, elas podem ser gênicas de um único alelo ou de vários alelos, ela pode ser uma recombinação genética, e quando eu falo recombinação genética, associem a questão da reprodução sexual, né, ou sistemas de reprodutivos, porque existem formas de geração de variabilidade também por sistemas de reprodução assexual também. Outros mecanismos de variabilidade são a deriva genética, a migração, né, de genes, né, de transferência daqueles indivíduos que foram selecionados e que apresentam esses genes de interesse para serem fixados e multiplicados como representantes da população, e aqui a seleção, que seriam os mecanismos, os 5 principais mecanismos que explicam a diversidade, a variabilidade da população. Então, quando vocês pensam numa determinada epidemia, quando vocês pensam na imensa vantagem, eu falei lá no início da matéria sobre a importância da fitopatologia, falei de Phytophthora infestans, falei do Mintosporium, no caso do Mintosporium, a consequência do surgimento das catástrofes provocadas por esses fitopatógenos. Isso ocorreu porque uma das explicações da tamanha dinâmica que vocês têm desses patógenos provocarem esses danos expressivos de ordem mundial ou de ordem aqui dentro do Brasil, né? Eu apresentei epidemias importantes no mundo, epidemias importantes no Brasil, e dentre essas epidemias, uma das explicações disso são os mecanismos que geram essa variabilidade genética, essa diferença que existe entre os indivíduos. Por que esses patógenos?
mesmo sendo hifomicetos, celomicetos, por que que eles não são homogêneos, né? Porque seria fácil, né? Pare para pensar. Você lança uma cultivar resistente a um determinado patógeno, então, imediatamente, se ela é resistente, o que que iria acontecer? Esse patógeno entraria em vias de extinção. Mas por que que isso não acontece? Qual é a explicação desse patógeno não entrar em vias de extinção, não ser eliminado? Por que que Phacopsora pachyrizi não é eliminada quando você tem lá as melhores combinações de moléculas utilizadas no campo para o seu controle e quando você tem os materiais mais de soja com melhores performances de resistência no campo? Justamente por isso, porque a população desses isolados que existem em Cristalina, que existem em Vianópolis, que existem em Urutaí, eles são geneticamente diferentes. E compreender esses mecanismos evolutivos que explicam, né, que pontuam essas diferenças, auxiliam vocês a entenderem essa guerra, esses mecanismos, né? O homem, junto com o hospedeiro, vai tratar, que é o pauta da próxima aula, vai ajudar o hospedeiro a desenvolver várias estratégias de defesa, né? Então, o hospedeiro vai se defender de diferentes formas, e o patógeno, através desses mecanismos de mutação, recombinação genética, deriva genética, migração e seleção, vai desenvolver estratégias para gerar variabilidade e, consequentemente, perpetuar. Ou seja, eu não quero dizer, de modo algum, quando eu tenho uma molécula eficaz, eficiente para controle, não quero dizer que a população não sofra. Ela vai sofrer. Os indivíduos que geneticamente são sensíveis, não apresentam genes de resistência à molécula daquele fungicida, eles serão eliminados. E aqueles que são resistentes, essa frequência desse gene vai se ampliar, vai ser aumentada. Então, esses indivíduos no campo, né, os fitopatógenos, eles são representados. Vamos imaginar, eu gostaria que vocês pensassem nos vários patógenos que existem, né, no estado de Goiás, dos patógenos que existem em Arizona, é uma população de indivíduos que, com certeza, geneticamente possui particularidades que são completamente diferentes aos indivíduos que ocorrem, que desenvolvem em Cristalina, que desenvolvem em Silvânia, que se desenvolvem em diferentes locais onde você tem um campo de produção de soja. Então, você vai, o mesmo hospedeiro, ou algumas variabilidades existentes do hospedeiro, que vocês vão colocar nesses campos, porque vocês vão ter variedades cultivares diferentes de soja, e isso vai induzir a alterações, vai induzir a sistemas de reprodução sexual que vão gerar nessas populações, na natureza, indivíduos que são particulares, indivíduos que são distintos. Ou seja, então, você tem, de um lado, populações de plantas, com a variabilidade, onde o melhoramento vai trabalhar com o lançamento dessas cultivares. Então, é sempre um mecanismo que nunca é estável, né? Você nunca vai lançar uma cultivar perpétua que vai ter essa resistência para sempre. O que pode acontecer porque isso é uma questão de interação entre ser vivo. E na biologia, a sombra da biologia, os acontecimentos, eles nem sempre são previsíveis, né? Então, quem poderia prever que iria existir uma epidemia em 2002 tão importante sobre a cultura da soja, que seria a introdução da ferrugem asiática, né? E eu posso falar que, com certeza, nós teríamos problemas em cima, futuros, com relação a algumas doenças que vão surgir, porque nesse exato momento, essa variabilidade está trabalhando, a pressão provocada por essa variabilidade de hospedeiros e pelas estratégias de controle que são empregadas sobre o patógeno, para que algum desses indivíduos distintos, dessas populações distintas, elas surjam, se destaquem, provocando severas epidemias. Então, você tem populações que estão interagindo com populações de organismos. E esses organismos, dessas interações com a planta que você está cultivando, eles têm mecanismos, tem alguns desses agentes que são herbívoros, que daí estariam sendo representados aqui como alvo dentro da disciplina da fitopatologia, que são os fitopatógenos. Então, aqueles que se alimentam dessas plantas
né? Existem organismos que estão havendo essas interações. E que às vezes eu percebo vocês, estudantes, agrônomos, olharem só nesse aspecto de interação. Mas existem também interações em que fungos infectam as raízes das plantas, fixam fósforo, vocês aprenderam lá em microbiologia agrícola, como as micorrizas, e fornecem proteção dessa planta com relação às doenças, né, que essa planta acomete. O caso das micorrizas que eu me refiro. O caso da absorção, a capacidade de resistência seca que as micorrizas oferecem. Vocês viram muito, né? Vocês não podem imaginar de uma maneira isolada a microagrícola com todo o sistema que envolve o cultivo de plantas. Né? Vocês viram lá que a manutenção da biomassa microbiana no perfil do solo é extremamente importante para as inúmeras outras respostas que o hospedeiro fornece no campo, no solo, sobre a parte aérea, sobre como a planta se comporta com relação aos mecanismos de resistência. E as micorrizas são herbívoros, são fungos que se alimentam de compostos dessa planta. Né? As bactérias diazotróficas, né? As bactérias fixadoras de N, né? Não só em soja, mas em todas as outras são os micro-organismos benéficos. As pragas são organismos herbívoros que vão ter relações com a população da planta e vão provocar comportamentos, reações dessa interação. E também nós temos relacionamentos, né? O Flávio fala sobre isso lá com relação às pragas, de organismos que são predadores de fitopatógenos, predadores de pragas que vão se alimentar das folhas desses tecidos. Nós temos a grande questão que nós temos do uso, né, de moléculas químicas é você sofisticar o sistema de aplicação de modo que ele atinja a praga, atinja o fitopatógeno, que são os agentes que provocam perdas e danos na minha cultura, e evitar com a minha tecnologia de aplicação, com a minha forma, a forma como você coloca essa molécula, que ele não vá atingir organismos que são benéficos, agentes polinizadores, por exemplo, agentes predadores, comensais, organismos benéficos, que às vezes eles podem ter a resposta para a absorção de nutrientes para aquela planta. Tá bom? Até aqui tudo bem? E na agricultura existe uma grande ameaça, né? Essa variabilidade, sem dúvida alguma, eu coloquei aqui em letra maiúscula, a grande variabilidade é a ameaça para a agricultura. Eu estou falando aqui de doenças, mas as pragas, isso também vai ser da mesma forma. Então, essas populações de fitopatógenos que existem nessas diferentes cidades, diferentes estados em que se cultiva a soja, isso vai gerar uma situação de vulnerabilidade para a agricultura, com relação principalmente, né, a uma potencialização das pragas que já existem e uma possibilidade de surgimento de novas pragas. Então, uma das respostas dessa ameaça para a agricultura é a suplantação da resistência, que nada mais é da quebra de resistência provocada, né, provocado pelo patógeno, porque você tem uma variabilidade muito grande, aqueles indivíduos que estariam no processo de seleção, que seriam suscetíveis, não teriam genes para conseguir combater os mecanismos de defesa das plantas, né, eles iriam se multiplicar e iriam quebrar essa resistência. Então, a resistência de uma planta ela não é um mecanismo vitalício. Outra grande ameaça para a agricultura, né, dessa consequência da variabilidade genética, é a redução da eficácia de fungicidas. Então, também, uma molécula química, o jogo não está ganho para sempre. Se você tem organismos que fazem reprodução sexual, ou então que desenvolvem, não só reprodução sexual, né, mutação, que a gente vai falar daqui a pouco, isso vai reduzir, isso é a explicação do porquê que eu lanço uma molécula, ela é tão eficaz, os
triazóis e estobirulinas eram muito eficazes lá em 2002, 2003, né? Vocês vão observar que hoje você tem registros de resistência, hoje em 2021, registros de resistência para controle de doenças da soja, para triazóis, estobirulinas e carboxamidas. Então, são grupos de moléculas muito eficazes, moléculas sistêmicas, mas que são altamente indutoras de resistência às populações de patógeno no campo. E se ela é indutora de resistência, e se no campo o patógeno é muito variável, né, as populações que são sensíveis, elas são eliminadas, são extirpadas, e imediatamente os genes de resistência ao fungicida, ao triazol, à estobiruline, à carboxamida, eles se multiplicam, eles se propagam entre os indivíduos da população. E rapidamente, essa população se restabelece. E isso explica do porquê de não ocorrer a extinção da espécie desse fitopatógeno, né? A gente sempre vê, às vezes, na TV falando sobre a espécie A, a espécie B, que está em vias de extinção, que isso tem a ver com o equilíbrio ecológico, sobre o mecanismo de sobrevivência, né, daquele indivíduo que não consegue sobrepujar a pressão provocada pelo ambiente. E aí a espécie entra em vias de extinção. Mas olha que bom que seria para a vida, né, do profissional da agricultura se conseguisse provocar a extinção das espécies dos fitopatógenos. Mas essa variabilidade genética é a explicação disso não acontecer, tá? Então, a quebra da resistência, né, seria a consequência, né, para ameaça para a agricultura. E aqui, para que a gente consiga evitar com que esses eventos de quebra de resistência e redução de eficácia de fungicidas, é necessário que a gente compreenda os mecanismos de variabilidade que ocorrem no ambiente. E, para isso, a partir do momento que você compreende esses mecanismos de variabilidade, você traça estratégias de manejo mais eficientes. Fala um pouquinho sobre a história da variabilidade. Então, a primeira vez que foi detectada, que foi estudada a variabilidade genética foi em 1911, por um pesquisador chamado Barros, que ele estudou a população, as populações de indivíduos de Coletótropon lindemuntiano. Coletótropon lindemuntiano é o agente causal da antracnose do feijoeiro. Então, ele observou que existia variabilidade pela primeira vez. Então, esse Barros, junto com Stackman, ele também verificou a presença de variantes de fitopatógenos de outras populações diferenciadas, agora verificando comportamentos diferenciais no hospedeiro. Na última aula a gente falou um pouquinho, né, nas últimas aulas, sobre a questão de raça, conceito de raça. Hoje a gente vai falar de novo. E aí, Stackman, né, ele detectou também variantes e deu nome de raça, né, mais para frente. Então, essa questão de conceito de raça tem a ver com a variabilidade genética desses fitopatógenos, e hoje esse conceito é considerado um conceito obsoleto, mas que foi extremamente fundamental para o melhoramento vegetal, melhoramento de plantas, lançamento de cultivares e variedades. Vocês estão, né, no 5º período lá, a professora de melhoramento de plantas fala da importância da detecção de raças e essa detecção é extremamente importante para encontrar também variações de plantas que sejam, né, que apresentem comportamentos de resistências a essas raças que estão presentes no ambiente. Então, a raça é uma representação identificada pelo homem da interação fisiológica, né, do patógeno com o hospedeiro, da variabilidade genética, né? Então, se chama de Heterodera, né, glícides, raça 1, né, Fusarium oxysprum, forma especialis, Lycopece, raça 3. Então, é uma representação em que o homem conseguiu identificar essa variabilidade e que ela de certo modo, tem algum tipo de vantagem dentro do sistema agrícola, que é um sistema antrópico, que é um sistema em desequilíbrio, que favorece esse tipo de relação, esse tipo de surgimento.
E aí Norman, né, em 1970, Norman foi um discípulo de Stackman. Ele ganhou, né, o prêmio Nobel acho que da medicina, com os trabalhos que ele realizou em 1970. Ele fez um programa de melhoramento de trigo e lançou as primeiras variedades que eram resistentes à ferrugem do colmo. Isso seria, mais ou menos como que se deu a compreensão da importância da variabilidade genética das populações de fitopatógenos. Alguns conceitos que são importantes que a gente já falou, a gente sabe que na teoria de Flor, o patógeno ele produz compostos efetores para reconhecer a interação planta com o hospedeiro, né? E o hospedeiro produz esses receptores. Quando se reconhece, existe um reconhecimento efetor-receptor, existem genes do hospedeiro, genes do patógeno que podem alterar, que podem gerar essa variabilidade, a doença ela não ocorre, né? Então, as reações de resistência são quando as moléculas, as proteínas efetoras reconhecem, né, do patógeno, reconhecem as proteínas receptoras do hospedeiro. E quando esse mecanismo, essa interação dessas moléculas não ocorre, o que, né, não ocorre um reconhecimento efetor-receptor, ocorre o que chamamos de patogenicidade, que é a expressão de um sintoma. A gente teve uma aula de sintomatologia, a gente falou de mancha, cancro, epinastia, encarquilhamento, são todas respostas da patogenicidade, da interação do patógeno com o hospedeiro. Então, a patogenicidade, que é um conceito importante, é a capacidade desse patógeno de provocar esse sintoma na planta. E é claro que, dependendo das condições que você ocorra, esse sintoma, em um determinado ano agrícola, ele pode ser mais agressivo ou menos agressivo, né? Então, isso está relacionado às questões ambientais, molhamento foliar, né? E isso vai, consequentemente, dar uma resposta às reações dessa planta. Reação de resistência, moderada suscetibilidade, alta suscetibilidade, está relacionada a essa interação com o hospedeiro e essa análise, essa quantificação. Na aula de epidemiologia, a gente falou sobre formas de quantificar a severidade e a incidência de doenças, e isso é um mecanismo para verificar a severidade, que vai desembocar a agressividade, que vai desembocar numa classificação em grupos de reação das plantas. Então, um patógeno, o mesmo patógeno pode ser mais ou menos agressivo por causa dos elementos que compõem o triângulo das relações, né? Na verdade, não é mais um triângulo, ele tem 6 componentes que explicam essa interação com a planta. E essa virulência, eu posso ter Phacopsora pachyrizi, populações de indivíduos de Phacopsora pachyrizi que ocorrem mutações aleatórias em que eles perdem essa capacidade de provocar doença. Então, esse indivíduo, a Phacopsora, que é conhecida como um patógeno, como um agente causal da ferrugem asiática da soja, algumas populações, alguns isolados em algumas regiões do país, que são chamados de avirulentos. Eles podem perder, ou eles podem ganhar essa virulência por aspectos de um único gene ou vários genes que estão presentes, né, no genoma do vírus. Então, existem mecanismos, né, que vão conferir essa virulência dentro do patógeno, que explicam e que tem a ver com a aula de hoje, de variabilidade. E também nós temos, com relação ao hospedeiro, né, mecanismos que vão explicar a resistência, que pode ser um gene, pode ser 2 genes, pode ser genes no mesmo cromossomo, em cromossomos diferentes, então diferentes categorias de distribuição dos genes de virulência do patógeno e dos genes de resistência se não tem gene de resistência, ele é suscetível, né? Então vai ocorrer a patogenicidade, tá bom? Então esses são alguns conceitos importantes para a gente poder prosseguir. Ainda sobre isso, né, é importante que a gente saiba o conceito de espécie, são indivíduos, né, de uma população que apresentam certas características morfológicas em comum. Exemplo, Alternaria solani é o nome da espécie de um patógeno, é um binômio. Então, esse é um indivíduo. E devido aos vários sistemas, tanto
que a gente vai discutir, que geram variabilidade desse patógeno, nós temos algumas variações, algumas denominações acima de espécies. E uma delas é a forma specialis, onde ela fornece um alto grau de especialização da espécie à hospedeira. Então, isso a forma specialis é um termo que é dado para essa espécie, né, Fusarium oxysporum, em que quando tem essa forma specialis cubense, significa que é uma forma specialis de Fusarium oxysporum, existem vários Fusarium oxysporum, em que infectam banana, né? O mal do Panamá é causado por Fusarium oxysporum forma specialis cubensis. Então, ele tem um nível de especialização, um nível de variabilidade genética dentro da população de Fusarium oxysporum que só infecta a espécie hospedeira. Se você for parar para pensar, né? Então, a forma specialis, ela está para fungos, assim como a patovar está para as bactérias. É quase sinônimo, é quase similar, só que é chamado de uma maneira diferente. Então, quando eu chamo Xanthomonas campestris patovar maniô, existem várias Xanthomonas campestris também no ambiente, só que existe uma patovar, uma bactéria que tem uma variação patogênica que maniô. Qual é o nome da planta? Alguém lembra? Nome científico, alguém chuta qual seria o nome da hospedeira aqui, que essa bactéria infecta? Só infecta cultivares, plantas pertencentes à espécie, essa planta hospedeira. Qual que seria? Alguém sabe? Maniô? Chutem. Estão dormindo? Estão tomando café? Estão debaixo das cobertas? Tá bom para estar debaixo das cobertas. Estão lavando louça? Eu sei que vocês ficam fazendo outras coisas e me deixam sozinho aqui. Maniô é o gênero, né, da mandioca. Então, é uma patovar que tem especialização e só infecta mandioca. E aí vocês poderiam me perguntar, professor, se eu isolar, então, essa bactéria que dá na mandioca e colocar em soja, ela vai infectar soja? Não. Ela tem uma especialização para infectar somente a espécie hospedeira, espécie hospedeira, né? É uma especialização usada para bactérias para infectar a mandioca. Da mesma forma, Xanthomonas campestris patovar glicine só infecta a soja. Xanthomonas campestris patovar lycopeste. Da mesma forma, vocês vão encontrar que só vai infectar tomate. E da mesma forma para fungos, tá? Forma specialis é especializada para planta, para a espécie hospedeira. E aí, se você puder imaginar, fazer uma analogia, agora o conceito de raça fica fácil de entender. Também, raça, vocês vão encontrar para nematóides, vocês vão encontrar para fungos. Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, ele tem a raça 3. É uma raça que é especializada agora em variedades, em cultivares diferenciadoras. Lembra que eu falei para vocês? Raças é uma especialização a nível de cultivares da planta hospedeira. Então, aqui é para a espécie da planta hospedeira, forma specialis ou patovar. Beleza? Entenderam, gente? Sim ou não? O que é forma specialis? Amanda, fala para mim, se você entendeu, então. Qual a terminologia que é dada para bactérias, para mostrar a variabilidade da espécie hospedeira para bactérias? Qual o termo que é dito? Vocês têm 3 opções. É espécie, forma specialis, patovar e raça. Amanda, chuta. Quer ver agora você falar? Valendo 10 pontos no teste, você não precisa fazer um teste. Para, Milton. Rapidinho, né? Responde, né? Vocês são todos movidos por interesse, né? Qual que é... então, entendeu? Qual que é a variabilidade... um termo dado para especialização na espécie hospedeira usado por bactérias. Alguém? Para não ter a pressão somente da Amanda. Carlos, Cristiano... Patovar. Ótimo, muito bom. Qual que é o termo dado para especialização em cultivares diferenciadoras? Raça? Isso. Qual é o termo dado para especialização em espécie de plantas hospedeiras para fungos?
Forma especial. Perfeito, então tá bom. Vocês entenderam, então, né? Então, a variabilidade, que ainda não cheguei nesse tópico, que gerou esse nível de especialização que explica essas interações com a planta no campo. Ainda tem mais. Agora, no próximo slide, vou falar outras terminologias que vocês têm, né, nomes, quando o homem não consegue identificar exatamente, eles também são chamados de variantes. Então, esporadicamente, a raça apresenta um espectro de virulência alterado. Então, às vezes, em uma hospedeira, você tem um dano maior, uma cultivar, você tem um dano maior, em outra cultivar, você tem uma agressividade, uma área de tecido lesionado, uma severidade menor. E essas variantes, e essa denominação dessas diferenças são dadas devido a variantes, tá bom? E os bióticos são outras denominações também para categorizar essa variação que ocorre na população de patógenos, de conjunto de indivíduos resultantes dessa propagação, né, assexuada dessas variantes. Então, o que eu quero dizer, que eu gostaria que vocês entendessem, que esses mecanismos de variabilidade que podem estar relacionados à reprodução sexual ou assexual, eles que explicam o porquê que os patógenos não entram em vias de extinção no momento que eu emprego medidas de controle, eu coloco novas tecnologias na agricultura. Porque imediatamente ele vai acionar você profissional ou agrônomo, através das tecnologias, incita o genoma dessas bactérias, desses fungos fitopatogênicos, desses nematóides, a gerarem variabilidade e algumas regiões genômicas a ativarem mecanismos que vão fazer com que eles permaneçam, né, fazendo com que você sempre fique numa luta, né, entre mecanismos de defesa do hospedeiro com os mecanismos de ataque provocados pelo patógeno no campo. Então, existe quando a gente fala dessa variabilidade, um aspecto de coevolução, né, que nada mais é uma estratégia para estabelecer uma relação íntima entre o hospedeiro e o patógeno. Então, eternamente vai existir o que a gente chama de uma guerra evolutiva. Então, você vai ter, por um lado, eu já falei sobre isso, né, mecanismos de defesa empreendidos pelo hospedeiro e mecanismos de ataque empreendidos pelo patógeno. E essas modificações genéticas, né, de um vai acompanhar as modificações genéticas do outro sempre no campo. E havendo sempre uma busca contínua, né, de variedades resistentes para serem lançadas, que a gente chama de tecnologias, devido a essas interações, essas vulnerabilidades provocadas devido a essa interação do patógeno com o hospedeiro. Então, um exemplo de coevolução que aconteceu, né, a cultivar de batata nos Estados Unidos e na Europa, eles foram, depois que ela foi lançada, ela era resistente a fitófita infestas, e imediatamente depois de um determinado período, vocês observaram resistência, né, 2 a 3 anos dessa cultivar que foi lançada devido à variabilidade do patógeno. E isso tem a ver com coevolução. Outro exemplo, segundo exemplo, é o arroz no Japão. Em 1962 a 1964, a brusone do arroz, né, causada por Magna Pot grise, novos genes de virulência foram detectados e assim você ativou, lançou material resistente, ativou o mecanismo genes de virulência no genoma do patógeno, imediatamente ele conseguiu quebrar. É como se você criasse obstáculos dentro de uma casa para que não fosse invadido por um ladrão. E no momento que ele invade, significa que houve a quebra dessa resistência. Então, um desenvolvimento, uma estratégia que o patógeno é instigado dentro do seu genoma pela produção de moléculas químicas, pela incitação de genes contidos no seu genoma que ocasionam a quebra de resistência. O terceiro exemplo de coevolução é o trigo no Brasil, em 1980.
Magnaport grise também, né, que ele causa também a brusone tanto do arroz aqui, quanto do trigo, onde houve adaptação em novos hospedeiros com relação ao lançamento desses materiais. Então, sempre que vocês ouvirem falar de lançamento de um material resistente, você saiba que lá vem bomba, né? A gente viu agora lançamentos de materiais transgênicos, né, de feijão transgênico para resistência, agora não, né, uns 5, 10 anos, para mosaico dourado, né, do feijoeiro. Então, imediatamente, alguma coisa vai acontecer no campo em que viver em berço esplêndido, né, na agricultura com relação a não sofrer os danos provocados por essas interações com patógenos é praticamente impossível, né? E isso, consequentemente, né, essas quebras de resistência, essas interações diferenciais que ocorrem com cultivares, resultaram, né, no surgimento de novas raças, né, porque lembrem que raça é a interação, como eu tinha falado para vocês aqui, ó, né, com cultivares diferenciadores, né, com a cultivar da planta hospedeira, tá? Então, isso é muito importante. Então, poucas pessoas, volta e meia, as pessoas estudam, mas esquecem de entender esse conceito de raça para os fitopatógenos. Em populações com muita variabilidade, isso é um mau negócio. Então, eles possuem melhor capacidade de responder aos agentes seletivos promovidos, colocados pelo homem, e eles vão se adaptar melhor aos ambientes, né? Então, isso também a gente pode desdobrar para a vida, né? Então, as dificuldades que a Amanda, o Carlos, o Cristiano passarem na vida, isso vai fazer com que eles, quando se tornarem pessoas mais adultas, tiverem seus 30, seus 40 anos, isso vai fazer com que eles consigam se adaptar melhor às condições futuras. Psicologicamente, isso também tem uma relação, uma questão biológica com uma relação psicológica. E eu falo por mim mesmo, né? Eu acho que as dificuldades que eu passei lá atrás, como estudante, hoje eles me ajudam, né, a resolver as questões de uma maneira muito mais tranquila do que me ensinaram, né, uma série de coisas a administrar o caos de uma melhor forma possível, tá? Então, agora vamos falar sobre esses mecanismos, né, de variabilidade genética desses fitopatógenos. Então, um deles, que vocês já conhecem, é a mutação, que vocês estudam também, a mutação lá para plantas, né? Que é basicamente o mesmo conceito. Então, o principal mecanismo, olha só que interessante, gente, o que vocês acham? Nós temos fungos, bactérias, vírus e nematóides como fitopatógenos. A variabilidade é maior. Vamos primeiro, a primeira pergunta. Quem tem maior quantidade de genes? Fungo, bactéria, vírus ou nematóides? No seu genoma, no núcleo da célula. Chutem para mim, ó. Fungo, bactéria, vírus, nematóide. Quem tem maior quantidade de genes lá no núcleo? Nematóide? Nematóide, um voto. Quem mais? Eu acho que é nematóide também. Nematóide. Quem mais? Um terceiro voto para a gente terminar a votação. Fabrício também? Também concordo com você acertou. Então, aonde tem mais genoma, você tem mais gene. E desses 4 grupos, quem que vocês acham que tem maior variabilidade genética? Que ocorre? É quem tem mais genoma, mais gene, ou quem tem menos gene? Acho que quem tem menos gene. Quem tem o quê? Menos gene. Quem tem menos gene, quem mais? Outra votação. Eu tinha pensado que era quem tem mais, né? Mas na hora que ela falou que eu parei pra pensar, né? Quando tem menos gene, a maior porcentagem, se muda um gene, a maior porcentagem de gene mudou, né? Pois é, Lorival. Pois é, eu vi você falando, eu pensava do mesmo jeito que você. Eu vi uma antes de... Eu acho que é o contrário. Eu imaginava assim, igual o Lorival, se o indivíduo, como o nematóide, tem mais genes, vai ter mais variabilidade, né? Eu tinha essa linha de pensamento. Antes de você, quem que falou antes de você? O Fabrício. Fabrício? Não, antes de você, foi uma menina, Fabrício.
A Tiffany. Jennifer, você falou um negócio que eu não imaginei que fosse falar. Eu gostei de você é muito inteligente. Porque é justamente isso que acontece. Por exemplo, os vírus, viroides, eles têm um genoma muito pequeno e eles, se você for colocar comparativamente dentre os fitopatógenos, talvez agora com essa questão do... Fica fácil de entender a história do Covid, né? Isso, do ponto de vista evolutivo, é onde ocorre mais mutação são para os indivíduos que têm menor quantidade de genes. Não é lógico, gente, eu não consigo entender isso. Então, vírus, viroides, que tem um genoma bem pequenininho, bem menor comparativamente, então fica em primeiro, genoma pequeno, vírus, viroides, em segundo lugar ficam bactérias, depois, terceiro lugar, fungos, em quarto lugar, um genoma imenso, que são os nematóides. Então, imagina, maior genoma, maior variabilidade, né? Mas eu acho que o que acontece... Confuso para mim também, professor. Não é lógico? Eu imaginaria que ia ter maior variabilidade, igual o Lorival falou, em cima de um genoma maior, mas é justamente o contrário. As mutações, essas transformações, e que explicam a estabilidade e a manutenção, a perpetuação da espécie desses vírus nesses ambientes, é justamente quem tem menos vírus. Então, se você for parar para pensar, é meio que uma lógica minimalista, né? Menos é mais. Ou seja, os vírus têm menor quantidade de nucleotídeos, menor quantidade de genes, mas eles têm os genes. Ele tem só o que é essencial e importante na sua evolução. Pode falar. Eu acho que justamente pelo fato dele ter poucos genes, ele é mais fácil de se variar. Porque quando você tem muitos genes, fica mais difícil de você variar. De ter variabilidade, não? Pelo que eu entendi, as diferentes categorias de mutação. Pelo que eu entendi, assim, é mais fácil variar um que é pequeno, porque é como se fosse, por exemplo, uma folha com 100 pontos. Aí você altera um ponto, faz um X que seja. Se você olhar assim de cara, você não vai perceber, né? É praticamente nulo esse ponto que você mudou. Agora, se você pega uma folha que tem 2 pontos e muda um, vai ficar muito diferente. Acho que, tipo, não sei se deu para entender essa analogia que eu quis. Eu vi essa analogia, mas eu ainda não consigo entender, porque para mim é uma lei. Alterou, cara, independente. Entendeu? Se eu tenho, vamos imaginar, eu sou um indivíduo, eu tenho 100 genes. Alterei um, alterei. Alterei 2 genes, 3 genes. Eu tenho a frequência de alteração é muito maior. Agora, eu sou um indivíduo que eu tenho 10 genes. Por que tem mais mutação, mais variabilidade? Não seria como se fosse em porcentagem? Não seria como se fosse em porcentagem? Um que tem 100 genes, muda 1%, né? Um que tem 10 genes, muda 1, já mudou 10%. Milton. Mas é isso que acontece na prática, pode falar. O Tiago deixou um comentário aqui no chat, eu acho que faz sentido. E também não leva em conta a forma desse patógeno se multiplicar. O que o senhor acha? Também pode ser, mas ainda assim não é lógico, né? Não é lógico essa quantidade de gene. Cada organismo, porque na verdade a multiplicação, ela é uma das, existem várias categorias, mutação é só uma das categorias que explicam, estou falando de, a multiplicação é uma outra categoria que gera variabilidade, entendeu? Então, eu estou falando de um elemento que é, por exemplo, alteração gênica ou alterações cromossômicas aleatórias. Esses erros gênicos, a probabilidade deles ocorrerem é maior, a frequência é maior para vírus do que para nematóides. Né? Talvez haja, por um mecanismo de evolução, uma estabilidade com relação à constituição genética desse fitopatógeno, por exemplo, de um nematóide, maior, que, de certo modo, impede esses erros. É igual, por exemplo, o lançamento de veículos, as primeiras gerações, ou então as versões de um celular, as versões de um programa de computador, as primeiras versões, elas contêm mais erros do que as últimas, que elas são mais estáveis. Então, ou seja, elas já evoluíram, passaram por um processo de evolução muito maior. Talvez isso explique
uma instabilidade dos vírus, já que ocorre muita mutação, a ponto deles ainda como indivíduos pertencentes, né, eles não são seres vivos, mas indivíduos pertencentes no ambiente, que ainda estão em instabilidade. E isso faz com que os seus genes eles não estejam estáveis. Então, vocês podem ter, por exemplo, quando eu falo do Cucumber mosaic-varius, é muito fácil, se eu estudar, pegar isolados de Cucumber mosaic-varius no Brasil, eu facilmente encontrar variantes desse CMV em campos, só aqui no Brasil. Ou então, vamos pegar no estado de Goiás, se eu fizer um estudo da genética, né, da sequência, eles não são iguais geneticamente e vão ter pontos de variação, tá? Mas isso que o Thiago falou é um próximo slide que eu vou falar daqui a pouco. Tá ligado à questão da sistemática da forma de reprodução, uma outra explicação. Mas aqui a gente está colocando uma das explicações da variabilidade, que é a mutação. Então, como eu falei para vocês, vírus está em primeiro lugar, segundo lugar, bactéria, terceiro lugar, fungo, quarto lugar, um nematóide, em índice, né, de maior variabilidade, de maior mutação. Né? Mutação, quando eu estou falando, entende-se mutação gênica ou mutação cromossômica. E essa mutação é o principal mecanismo gerador de novos genes, novas sequências de nucleotídeos. Então, mutação é um erro. É um erro que pode provocar duplicação cromossômica e que pode gerar, né, mutação, né, das células reprodutivas geminais para a reprodução sexual, ou mutações com consequências nas células germinativas, né, nas células somáticas por mitose, né, o crescimento, as células que não estão relacionadas com a reprodução, tá? Então, vocês vão ter consequências na expressão de fenótipos devido a essas alterações. A gente sabe que nós humanos, vamos ver se fica mais fácil vocês entenderem o que é mutação, nós temos várias doenças, né, câncer de pele, são mutações por radiação provocadas por radiação ultravioleta. Nós temos moléculas químicas, alimentos com muitos conservantes, eles provocam mutações dentro do nosso corpo e são precursoras de câncer. Moléculas químicas são precursoras de câncer, tá? E essas alterações, durante os sistemas, né, elas podem, deleção, são várias categorias que eu vou mostrar daqui a pouco, essas categorias representadas nesse slide. Por exemplo, nós temos alterações de um único gene, então a gente chama de uma mutação gênica, né? Desculpa, aqui seria de um único alelo. Então, quando você substitui, deixa eu pegar aqui, eu fiz uma anotação aqui, substitui um alelo, né? Então, a substituição é uma categoria de mutação gênica. A deleção, quando você suprime, por exemplo, aqui a guanina, dentro do genoma, ele foi eliminado. A inserção, você coloca um gene no meio dos alelos, que é o gene G. A inversão, quando você tem um conjunto, né, uma tríade, né, aqui um códon, a adenina, timina, citosina, passou a produzir citosina, timina, adenina. E isso são alterações de um único alelo. E aí vocês também têm mutações que a gente chama cromossômicas, que são de fragmentos de cromossomo, de conjuntos de alelos maiores. Lembrando que essas configurações dos nucleotídeos, elas são obtidas pelo sequenciamento genético, né, de cada indivíduo da população desse patógeno. Então, por exemplo, um exemplo prático de mutação gênica é com relação à alteração de um códon chamado 198, de um gene da beta-tubulina, onde você tinha, né, num indivíduo que não houve a mutação de um alelo, era GAG. Então, esse A da adenina, ele foi tirado e trocado por citosina, e passou no indivíduo mutante, né, dessa alteração, né, dessa substituição, né, passou a ser GCG. Essa inserção da citosina desse alelo fez com que
o isolado do fungo passasse a ter resistência a um fungicida, resistência ao que a gente chama ao benzimidazol. Então, ele era sensível no momento em que ele tinha no códon 198 a configuração GAG, e nesse códon 198, quando houve a mutação de um único alelo, olha que coisa sutil, de um único alelo, ele passou, que passou a ser CGC, ele passou a ter resistência ao grupo dos MBCs ou do grupo dos benzimidazóis. E aí o fungo passou a ser resistente a esse grupo. Isso acontece com o fungo, essas alterações gênicas, e outro exemplo de alteração gênica é com relação às variedades, né, de tomate, por exemplo, em que existia um gene chamado POT1, para resistência ao PVY, que é um vírus importante em tomate, e esse códon, né, essa posição 119, que produzia um aminoácido chamado arginina, ela passou a produzir um outro tipo de aminoácido, porque houve alteração, né, gênica, em que, ao invés de produzir arginina, ele passou a produzir histidina. E isso fez com que uma planta que era de tomate, que era resistente ao PVY, ela passasse a ter interação, né, com um mutante e, consequentemente, o patógeno, o PVY, conseguisse infectar a planta. Se a planta era resistente, ela passou a ser suscetível a partir dessa interação elicitor-receptor, né, de alterações que ocorrem dentro do genoma do vírus. Tá? Então, existe mutação gênica da ordem de um indivíduo, lembrando que o indivíduo tem cromossomos, pode ter 1, pode ter 2, 3, e essas alterações podem ter consequências catastróficas, né? E podemos ter alterações na ordem, né, de fragmentos. Lembrem que bactérias, eu vou falar daqui a pouco, elas inserem o genoma dentro do meu corpo. Elas podem me provocar câncer, por exemplo. Elas podem provocar transformação local. Já ouviram falar de transgenia? Existe transgenia. A transgenia, ela veio desse comportamento que ocorre com as bactérias, da transferência do plasmídio. Ainda sobre o mecanismo de variabilidade agora, a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre bactérias. Vamos falar sobre o mecanismo de variabilidade dos fungos. Então, um deles é o que a gente chama da reprodução sexual, combinação, que ocorre com ascomicetos, com basidiomycetos, as questões de combinações de hifas, né, de grupos de compatibilidade que são como se fosse, a gente não chama macho e fêmea, mas seriam hifas compatíveis desses indivíduos que vão cruzar e gerar grupos diferentes. Então, a gente chama de um relacionamento heterotálico, ou até mesmo de cruzamentos entre indivíduos que são geneticamente iguais, que não têm diferenças, e que podem gerar estruturas com variabilidade, que a gente chama de cruzamento de indivíduos homotáricos, isso relacionado à reprodução assexual. E aqui grupos que podem se reproduzir sexuadamente e apresentam maior variabilidade genética, né, que é uma das explicações maiores, toda vez que se pensar na variabilidade genética, está na reprodução sexual, e a possibilidade de surgimento das variantes que eu expliquei anteriormente, como formas especiais, patovares, raças que a gente encontrou, né? Formas especiais para fungo, especialização na espécie hospedeira, patovar para bactérias, especialização na espécie hospedeira da bactéria, e raça, especialização na cultivar diferenciadora do patógeno, oriunda por esses processos de recombinação, de reprodução sexual ou reprodução assexual. Então, para fungos, né, então, os indivíduos eles se cruzam entre si quando vocês têm grupos de compatibilidade diferentes, a gente chama de uma relação heterotálica, como se fosse um fungo macho, a hifa desse fungo macho se conecta com a hifa desse fungo fêmea. Vamos pegar um exemplo. Aqui é o caso
de Magnaporte grigia, da forma assexuada de Cryphonectria parasítica, da forma assexual de Puccinia graminis, de Phytophthora infestans, em que você vai ter aqui os gametângios, o gametângio masculino, né, o anterídeo, e o gametângio feminino. Então, são hifas que geneticamente seriam diferentes. Então, aqui é o ogônio, o nome do gametângio, e aqui o anterídeo, o nome do gametângio masculino. Eles se combinam e vão dar origem. Lá na microbiologia, quando eu falei de ascomicetos e formação de ascas, eu falei da plasmogamia, cariogamia e depois a meiose. Então, a combinação genética, a formação dos ascósporos, cada um desses ascósporos geneticamente é diferente. Ele tem várias células, por exemplo, nesse esporo, nesse ascósporo, né, que ele é multicelular, mas esse esporo geneticamente é diferente a esse, por causa do sistema de reprodução, de recombinação meiótica, fruto da reprodução sexuada que ocorre com esse exemplar de ascomiceto. Nesse caso aqui, seria Magnaporte ou Cryphonectria, que seriam exemplos de ascomicetos. Aqui seria um outro padrão, mas que segue essa mesma ideia de geração de variabilidade para os teleósporos, né, de Puccinia graminis, e aqui para o oósporo de Phytophthora infestans. Aqui um segundo exemplo de combinação gênica para fungos é o que a gente chama de recombinação parasexual. Deixa eu tomar um pouco de água. Os fungos, eles não apresentam, existem alguns grupos de fungos que não apresentam reprodução sexual. Então, o que acontece? O que a gente chama de anastomose. Quando se fala sempre de anastomose, eu me lembro da minha época de graduação, que eu me lembro do exemplo que o professor colocou lá em cima de Rhizoctonia, que é um fungo que não produz esporo. E a hifa dele, ele se mistura, ele se fusiona. Então, hifas haploides, eles se fundem, e aí elas passam a terem... Então, aqui eu tenho um núcleo nessa célula desse fungo, aqui eu tenho um outro núcleo, e elas passam a serem heterocarióticas, ou seja, terem dois núcleos diferentes, e que eles se fusionam, né? Então, a anastomose ocorre a união dos núcleos, a cariogamia, originando uma célula diploide. Então, a hifa, o fragmento de hifa era haploide, passou a ser diploide por uma relação de anastomose, passou a ser 2N, lembrem lá, né? As células somáticas são diploides. Outro exemplo, né, outra questão importante com relação à recombinação parasexual é essa célula 2N, ela, numa segunda etapa, ela vai se dividir por mitose, duplicando, né, originando um micélio com conídeos aqui 2N. Então, primeira fase, a anastomose, né, aqui a fusão das hifas. Essas hifas, né, no sistema de reprodução assexual, ocorre a heterocariose, ó, tá vendo? Os dois núcleos aqui dentro. Esse primeiro núcleo e esse segundo, que são núcleo hétero, é diferente. Dois núcleos diferentes, e depois eles começam a se fusionar. E aí o indivíduo passa a ser 2N e gera toda uma sequência de hifas 2N, né, nessa recombinação parasexual que ocorre para esses grupos de fungos que tem esse tipo de... que ocorre essa anastomose, né? Então, então, para esses fungos que não tem essa combinação, como eu falei para vocês aqui, clássica, de transformação, de formação de gametângios compatíveis, né, para comportamentos heterotálicos, vocês vão ter essa relação para fungos, né, que a gente encontra que não tem ciclo sexual. Então, a gente chama de recombinação parasexual. Lembre, nós temos uma imensa quantidade de fungos pertencentes ao grupo dos fungos mitospóricos que fazem reprodução assexual e que causam doenças de plantas. Então, vamos falar do fusário, da alternária, vamos falar do bipolares, que causam mitosporiose, da septória, que causa septoriose de várias culturas. Todos eles podem, né, a Rhizoctonia, então eles podem estar passíveis, o seu ciclo assexual pode estar passível de ser ocorrido, né? Tem alguns fungos que você só conhece a fase assexual, mas como, professor? Como que um fungo só faz reprodução assexual, ou seja, ele produz conídeos
em que eles geneticamente são iguais à sua matriz, como que eles têm variabilidade genética, né? Então, essa variabilidade, uma das explicações é essa recombinação parasexual. Exemplos, né, ao que eu tinha falado para vocês, Verticillium, Phytophthora, Puccinia, a fase assexual de Puccinia, a fase assexual de Phytophthora, os aspergillus, Fusarium, aqui dentro do grupo dos ifomicetos, realizam essa categoria de ciclo parasexual, explicando a variabilidade desses grupos, desses fungos. Lembrando que grandes e poderosas epidemias são decorrentes de ciclos assexuais desses fungos, né? Os danos são decorrentes desses ciclos assexuais para essas culturas. Então, aqui, né, um esquema para tentar, né, duas hifas, né, com núcleos diferentes. Então, eles formam uma ponte, uma união de citoplasma. Depois, você tem lá os heterocárions, né, a célula com núcleos diferentes. Ocorre aqui a fusão do núcleo, né, e ele passa a ser diploide. E depois você vai ter aqui, né, um pulo do gato, né? Você vai ter uma população parental com recombinação genética com genes, dois genes eram haploides, passaram a ser diploides e com recombinação genética, pela consequência do ciclo parasexual. Agora, falando sobre bactérias, né? Bactérias, eles também vão seguir, né? Eu falei sobre falei sobre mutação de uma maneira genérica, né? Mutação genômica e cromossômica. Para fungo, bactéria, vírus, nematóide, sempre vai seguir aquele mesmo conceito que eu coloquei. Para os fungos, eu expliquei especificamente dos fungos dois mecanismos de variabilidade. Um que é fácil de vocês entenderem, que é a reprodução sexual, uma combinação, né, de indivíduos para formar, né, um indivíduo diploide, e a consequência da variabilidade, né, do ciclo parasexual de fungos que se reproduzem assexuadamente. E agora, para bactérias, também tem 3 mecanismos de variabilidade, tá? Vamos falar um pouquinho sobre elas. Nessas bactérias, elas têm, lá do seu genoma, o que a gente chama de um DNA. Além do DNA genômico, que é circular, ele tem um DNA plasmidial, o plasmídio. E esses plasmídios são moléculas de DNA que estão integradas ao cromossomo, né? Que eles não estão integrados, eles estão separados, e eles são autorreplicativos, são independentes. Esses plasmídios carregam genes de virulência, né? Então, a capacidade da bactéria de causar doença, eu coloquei um vídeo que mostra justamente isso, né? Dessa interação desses plasmídios, um vídeo em inglês, uma animação no módulo 5, justamente desse aspecto. Eu procurei colocar os vídeos que têm a ver com o tema da aula, né, do módulo 5. E esses plasmídios, além de causar, né, serem a chave para a bactéria causar a doença, eles também provocam resistência às moléculas químicas, fungicidas cúpricos ou antibióticos que são usados contra a bactéria. E os 3 principais mecanismos de variabilidade genética das bactérias é o que a gente chama do sistema de reprodução sexual, né, das bactérias, que a gente chama de conjugação, umas relações de transformação, né, inserção, né, de transformação da célula hospedeira de uma célula que vai receber o genoma bacteriano, o segundo, e o terceiro, que é específico de bacteriófago, que a gente chama de transdução, que a gente vai estudar agora. Então, a conjugação, você vai ter 2 células bacterianas, onde elas vão ser, uma vai ser doadora, e outra vai receber o material cromossomo. O material doado é integralizado ao cromossomo da doadora, que vai receber, como se fosse a bactéria fêmea, né? Mas não é fêmea, a gente não coloca assim. E ele é duplicado quando o cromossomo da célula receptora, né, for transferir, e ele é duplicado. Vamos ver uma ilustração. Então, você tem aqui, ó, o que vai acontecer? Então, a bactéria ela tem a parede celular com tetrapeptidoglicana. Ela vai ocorrer, a pile vai ajudar nesse processo a célula doadora, ela vai doar, ó, esse é o plasmídio e esse é o DNA genômico. Então, ele vai formar essa pile, que seria uma ponte de comunicação, uma interrupção da parede celular, da camada de tetrapeptidoglicana,
e aí vai ocorrer a transferência. Ó, isso é a conjugação. Isso aqui é pile e isso aqui é a conjugação. Então, ele produziu um fragmento, né? Tanto o plasmídio, que é uma quantidade genômica de genes menor que o genoma, o total genômico da bactéria. Então, ele é transferido para a bactéria recebedora, né? E ele vai formar um outro plasmídio. Então, se esse indivíduo aqui, ele não tinha um gene de resistência a uma determinada molécula, ou gene de virulência a uma determinada, de uma determinada população daquela bactéria, de xantomonas, de clavibacter, né, de pseudomonas, ele vai passar a ter, devido à explicação dessa variabilidade genética dessa bactéria, devido à reprodução sexual. Então, volta e meia. Então, se vocês fizerem uma analogia, a reprodução sexual para os fungos é uma explicação lógica para a variabilidade, a reprodução sexual das bactérias é uma explicação lógica para a variabilidade dessa bactéria. E essa reprodução sexual é chamada de conjugação. Lá para os fungos, a gente chamou de recombinação genética, tá? E aqui o plasmídio, ele se duplica dentro da célula recebedora. Então, é assim que ocorre, é o primeiro mecanismo de variabilidade chamado de conjugação para as bactérias. Beleza? Entenderam? Tiago perguntou, isso também não leva em conta a forma desse patógeno se multiplicar? Não. Se a reprodução é sexuada ou assexuada? Sim. Então, Tiago, na dinâmica epidemiológica, para causar maior dano e ter maior quantidade de indivíduos na lavoura, em geral, os patógenos têm a estratégia em que, vamos imaginar aqui, ó, essa célula aqui, tá? Esqueçam essa questão de transferência. Ela se duplica, que é, no caso da bactéria, a reprodução binária. A cada 30 minutos, Tiago, uma nova bactéria surge num campo agrícola. Então, imagine a progressão geométrica de indivíduos em que as duas bactérias que vão ser geradas aqui, elas geneticamente são iguais a essa aqui. Porque é um processo de reprodução assexual, isso. Então, para produzir quantidade massal de indivíduos, a estratégia que vocês vão encontrar em muitos desses micro-organismos, para fungos, para bactérias, é a questão da reprodução assexual. E aí, quando não tem o hospedeiro, ou então tem alguma pressão de seleção, né, pressão ligada a moléculas de controle ou hospedeiros resistentes, você induz a esses comportamentos que geram essa variabilidade. Ah, mas professor, então, as epidemias, então eu avalio no dia 30 dias após o plantio, 40 dias após o plantio, 90 dias após o plantio, eu acompanho a minha lavoura e eu vejo a doença aumentar. Esse aumento da severidade dos diferentes patógenos, isso, né, falando de patógenos da parte aérea, né, doenças policíclicas, esse é devido a essa multiplicação. E aí eu ressalto as questões de mutação que podem ocorrer durante a reprodução assexual, mutação gênica e mutação cromossômica durante esses processos de mitose que ocorrem com a bactéria ou com o fungo. Né, de alterações desses conjuntos gênicos, gerando a variabilidade também lá no genoma desses indivíduos. Já que essa é a estratégia de ampliação de área, de disseminação secundária, agora fazendo uma conexão com a aula de ciclo das relações patógeno-hospedeiro que eu falei para vocês, e ocasionar os danos na planta, no campo. Tá bom? Entendeu isso, Tiago? Não sei se eu expliquei direito, Tiago. Deu para entender. Milton, e no caso dessa conjugação aí das bactérias, que é reprodução sexual, isso acontece dentro da planta ou fora da planta? Dentro, fora, tanto faz. Encontrou a sua alma gêmea, Tiago? Não importa. Até numa fila de banco você vai dar uns beijos. Não vai? Falou, apaixonei, gostei de você, ela também gostou, vai lá dar um beijo na boca.
Então, independente, né? As bactérias, elas vão ter relações de interação com a planta, né? Tanto nas raízes, no caule, né? Ela tem, por exemplo, tem bactérias que ficam nos feixes vasculares, tem bactérias que ficam nos espaços intercelulares das folhas e fora também, tá bom? Eu entendo a tua pergunta porque você está querendo se referir à questão dos nematóides. Dos nematóides é a mesma história, né? Você vai ter a combinação genética, acho que eu nem preparei nada falando sobre a reprodução sexual, né, dos nematóides, que é um elemento clássico para a geração de variabilidade. As raças que nós temos desse nematóide é decorrente desse processo, que é o principal via, né, de produção dos juvenis e etc. Né? Acho que eu só falo de bactéria e fungo aqui na aula de hoje. É uma aula que eu tenho que consertar isso. Mas isso encontrou indivíduos. Os sistemas de reprodução sexual, eles produzem menor quantidade de propágulos de indivíduos, mas essa menor quantidade, em contraponto, elas têm variabilidade genômica decorrente da probabilidade, da loteria genética que vocês verificam lá nas disciplinas, né, de genética, de melhoramento que vocês encontram lá, tá? Beleza? Posso para frente? Né? Beleza. O segundo mecanismo de variabilidade genética das bactérias é o que a gente chama de transformação. É um processo que envolve a introdução de um DNA externo. Então, isso é muito fácil de vocês entenderem. Vocês entendem o que é uma planta transgênica? É isso, é uma introdução, mas só que é artificial. Aqui não. Aqui é um processo biológico, natural, mediado por uma bactéria que pode entrar dentro do meu corpo, dentro de um humano, dentro de uma planta, dentro de um animal. Então, a transformação é um mecanismo de variabilidade da bactéria em que ela pode promover essa introdução desse DNA exógeno, externo, dentro da célula de um outro indivíduo. Ou de outras bactérias, que é o caso aqui que a gente está vendo. Então, absorvem esse DNA, esse plasmídio, fazendo que parte desse material da bactéria possa ser herdado nas novas células quando essas se reproduzem. Então, aqui, o primeiro pré-requisito que vocês têm para que ocorra a transformação é que exista uma célula competente, né? Então, que vá receber esse DNA exógeno. Então, né, você vai ter um indivíduo para ocorrer essa transferência. Então, biologicamente, esse é o primeiro pré-requisito. O segundo, essa competência ela tem que ser natural, né? Mas elas também podem ser induzidas. Tanto é que existem muitos processos que são induzidos por moléculas químicas. Alguns sais induzem essa célula a receberem esse gene. Tanto é que a transformação, a produção de transformantes, né, de bactérias transformadas e a expressão de proteínas de bactérias, elas são feitas a partir do momento que eu tenho uma população de uma bactéria e eu posso, a Escherichia coli é muito utilizada, onde eu posso transformar, inserir um fragmento de um gene, de um fungo, de uma bactéria, que normalmente eu utilizo para sequenciar, eu faço transformação dentro da bactéria. E aí eu torno a célula que a gente chama competente, né? A célula é capaz de receber o fragmento de DNA. Então, existe um processo natural, que é o que eu estou apontando, e processos artificiais aqui, usando técnicas em biologia molecular. E como é induzido, né? Então, por temperatura, ou cloreto de cálcio, ou ambas as atividades eu posso induzir, né? A célula fica competente. E por que, né, que você faz isso? Eles alteram a permeabilidade da membrana, essas moléculas, quando a célula fica competente, e aí fica fácil de entrar um DNA exógeno, né? Então, é como se você tinha uma barreira à entrada de um fragmento dentro da célula, né? Lembre que a célula é compartimentalizada da bactéria, compartimentalizada pela parede celular. Então, esse DNA exógeno, a célula vai se tornar competente a partir do momento que você trata de uma maneira natural ou induzida. O ambiente, né, temperatura ou moléculas químicas permitem você realizar essa transformação e inserir um genoma bactéria versus bactéria. E logo, de certo modo, se separar para pensar, alguns alunos já me colocaram nessa pergunta, né? Ah, professor, isso não é uma mutação?
uma mutação induzida, né, por outra bactéria? Muitos cânceres, doenças que nós temos, são provocadas por bactérias que transformam localmente, né, e vão provocar um câncer de fígado, de estômago, né, então, de uma interação com bactérias, devido a esse mecanismo de variabilidade. Então, a Griffith, em 1928, estudando Pneumococcus pneumoniae, constatou que algumas células não virulentas, elas se transformam. E aí, células que eram virulentas, se fossem incubadas em meio de cultura, se transformando em células virulentas, contando, né, aí, com relação a essa transformação, você tinha células que eram mortas quando eram virulentas, né, devido ao evento de transformação. Então, aqui, né, as duas vias, né, de transformação. Então, você tem a bactéria que pode absorver o fragmento de DNA quando ela se torna, né, capaz de receber a membrana celular interna, e aqui, ó, inseriu, e aí esse fragmento de DNA, ele se integralizou ao DNA genômico, né? Ou ele pode degradar, ou ele pode se integralizar, provocando uma mutação. Então, da mesma forma, imagine, isso aqui é para uma célula de uma bactéria. Outras células de plantas, outras células de animais podem absorver fragmentos de DNA de bactéria também. De vírus, isso também acontece. Vírus, isso é clássico, né? E outro mecanismo que é a transformação que eu falei para vocês. Ó, o plasmídio, ele entrou, e aqui vocês vão ter o DNA genômico e o DNA plasmidial heterólogo, né, estranho, que entrou, que transformou, né, esse conjunto gênico decorrente, né, desse mecanismo de variabilidade dessas bactérias. E o terceiro, né, mecanismo de variabilidade que vocês vão encontrar é o que a gente chama de transdução. Então, ele é mediado por um vírus que a gente chama de bacteriófago. Ele incorpora em uma bactéria e é uma forma de é um controlador biológico, né? O bacteriófago é um controlador biológico onde ele insere, transforma a célula bacteriana. Esses bacteriófagos são partículas de ácido nucleico chamados de vírus complexos, né? Envoltos por uma cápsula proteica. E durante essa fase de encapsidação, ele ocorre dentro da célula hospedeira. Os genomas do vírus ocorrem dentro de uma célula hospedeira, que é uma bactéria, e faz com que haja a inserção desse fragmento de DNA dentro da célula da bactéria, que ele é um agente de controle biológico, né, o bacteriófago. Isso acontece para xantomonas, pseudomonas, que é essa ilustração. Então, aqui, o vírus complexo, o que vai acontecer? Aqui todo o DNA, ele está entrando em contato com a célula bacteriana, ele vai inserir o plasmídio, vai inserir o genoma, né, todas as bactérias de interesse do bacteriófago. Então, as partes que compõem o corpo, né, isso aqui é um vírus, então, olha como ele é pequeno em relação à bactéria. E esse é o genoma da bactéria. Então, jogou aqui o material, né, o fago que a gente chama, né, o bacteriófago, colocou o seu DNA genômico, ele se misturou, né, com a célula doadora. Então, ele pode, imediatamente, as sequências gênicas, elas são duplicadas aqui no interior. Então, os genes de interesse para o bacteriófago. E o que acontece? Ocorre uma quebra da parede celular da bactéria, e aí, no momento que ocorre essa quebra, ocorre uma montagem, né, de todos os genes. Vejam a parte da capa proteica dele, né, que é o elemento de proteção do DNA genômico do bacteriófago, matando assim, né, controlando biologicamente essa bactéria. E aqui ele, né, montando a partícula do bacteriófago montado, absorvendo o fragmento de DNA, e agora ele vai em busca de outra bactéria para realizar o parasitismo, né, aqui ele já tem o DNA dele integralizado, né, dentro da cápsula proteica, né, isso aqui ao redor. Então, é um mecanismo, né, de variabilidade e que ocorre também, ocorre com as bactérias,
e, de uma maneira geral, e que explica a variabilidade que ocorre no campo. Aqui, a conjugação, né, que eu tinha falado para vocês, né, um resumão, né, do mecanismo de variabilidade das bactérias, a pilha, a transferência de material. Aqui, a transformação pela absorção de fragmentos de DNA que ocorre com essa bactéria. Aqui, a transferência, né, de genes que ocorre pelo bacteriófago, né, que ele insere o seu genoma, a cápsula fica para fora, e imediatamente a célula bacteriana produz os fragmentos, que depois, uma grande quantidade, a célula se rompe e imediatamente ele começa a ocorrer a montagem que a gente chama esse mecanismo de variabilidade, denominado de transdução, tá? Então, esse seria um resumo da variabilidade genética das bactérias. Aqui, de novo, né, um exemplo sobre a recombinação genômica, né? Então, aqui de um vírus, né, um vírus que era identificado como sendo, ele tinha na sua sequência um conjunto de genes que codificavam algumas enzimas, e aí, quando ele mudou de posição com esse conjunto, aqui a gente chama de mutação gênica, né, de cromossômica, mudou de posição, e aí esse vírus passou a ser chamado, antes era um timovírus, era um gênero, e com essa mutação ele mudou de gênero, ele passou a ser chamado de furovírus. Isso devido ao processo de replicação, seria, agora falando sobre variabilidade, eu falei sobre variabilidade dos fungos, e agora variabilidade das bactérias. Então, aqui, da mesma forma, uma outra ilustração para representar essa troca de fragmentos cromossômicos de dois indivíduos, né, indivíduo A e B, quando eles trocam, essa permuta vai fazer com que ocorra, né, o surgimento de outros gêneros e, consequentemente, ocorra essa variabilidade que a gente apontou no início da aula em cima de bactérias, a taxa de variabilidade de permuta em cima de vírus, ela é muito elevada em relação aos demais outros grupos de organismos, tá? Então, esse é o principal, a mutação é o principal mecanismo de variabilidade genômica em vírus, tá? Faltou ali, vou colocar para vocês. Então, agora a análise, eu vou falar para vocês sobre a análise genética da patogenicidade, né? Então, a impossibilidade de cruzamento de alguns isolados, né, de Melampus solanine e Magnaport gris, antigamente. Então, o que foi feito, né? Você não conseguia encontrar a forma sexual desses dois fungos, desse fungo causador de ferrugem, e aqui o fungo causador de... esqueci... Magnaport gris, Brusone do arroz, e então eles fizeram estudos de manipulação, né, que são o que a gente chama de produção de mutantes, né, e utilizando estratégias de radiação UV, raio-x, ácido nitroso. Então eu posso também artificialmente gerar como uma estratégia para inativar e descobrir genes que estão relacionados, que explicam a capacidade desses patógenos de causarem doença. Aqui da ferrugem e aqui da brusone. Então, usando o bromouracil, os transposons tagging, são estratégias in vitro para gerar, né, para estudar se o mecanismo é monogênico, né, espera-se que seja controlado por poucos genes, aí é mais fácil de você depois transformar essas informações em cima do patógeno para a geração de plantas resistentes, né? Ou mecanismos, né, que vocês podem ter controlados por um único gene ou controlados por vários genes, que foi demonstrado aqui no caso para o Magnaport e para o Xilago, fungo causador de carvão. Então, a patogenicidade e a virulência, né, que eu coloco para vocês, elas, nessas populações, nesses genes, né, a capacidade de um patógeno de causar doença, ela é controlada por genes, né, no seu genoma, em que alguns indivíduos da população eles podem perder por esses mecanismos de variabilidade também. E essa questão da mutagenicidade, né, a mutação que eu falei para vocês in vitro, ela pode ser uma dessas estratégias. E aqui um exemplo para Xanthomonas campestris patová vesicária,
Então, os isolados que eram patogênicos, virulentos ao tomate, a raça 1, ela é avirulenta em uma determinada cultivar chamada a cultivar Hawaii, né? 7998 ou Havaí. Ela não tem os genes que fazem com que a raça 1, né, dessa bactéria infecte o tomate. Então, esses estudos, né, de mutação permitem vocês reconhecerem aonde está localizado o gene que coordena a doença no patógeno, e a partir dali você pode também ter estratégias, né, bolar estratégias dentro do hospedeiro para, já que a interação planta-patógeno de uma doença ela envolve aos efetores produzidos pela bactéria, e você sabe do efetor, aonde está localizado esse efetor, você pode também procurar receptores no hospedeiro como estratégia para a produção de plantas resistentes. Então, aqui algum exemplo, né, de isolados, né, de Xanthomonas campestris patovar translucens, né, em 5 espécies de hospedeiros, aqui, né, ligado à questão de patovar, né. E aí você vê os comportamentos positivos de causar doença ou não de alguns isolados. Então, isso é uma representação dessa variabilidade, né? E que, nesse caso aqui, existem genes chamados HSV, que são genes de hipersensibilidade da bactéria, que são visualizados, que são observados nesses hospedeiros. Então, a estratégia de observação dessa reação de resistência, da morte celular programada, decorrente da reação de hipersensibilidade, são estratégias para observação dessas interações interespecíficas, né, dos diferentes isolados de um indivíduo da mesma espécie com as espécies da planta hospedeira. Aqui, né, de novo, uma aplicação, né, de genes, do conceito de raças, né, indivíduos que possuem diferentes espectros de virulências que atacam cultivares diferentes de soja. Aqui o isolado, né, chamado, um padrão, a raça 1, em que ele sempre, na cultivar diferenciadora Acme, ele tem uma raça, ele é virulento, e assim sucessivamente, né, o Tickpia, ele é avirulento, ele não é capaz de causar doença nessa cultivar, porque ele tem um comportamento diferencial. Então, as raças, elas são, podem ter, esse é um quadro com cultivares diferenciadoras para Pseudomonas syringae patovar glycine, né, uma bactéria que causa mancha foliar em soja. E aqui você consegue ver a presença de genes AVRs que vão coordenar esses sinais positivos ou negativos nas interações, né, de virulência ou avirulência nas diferentes cultivares diferenciadoras, né, dando informações de raças, né, desse patógeno, que é o que está sendo colocado. Então, gente, aqui eu só coloquei para vocês uma foto do experimento, né, da teoria de gene que eu falei no início para vocês, da combinação de efetores versus receptores, né? Então, as interações incompatíveis são quando o hospedeiro, o efetor do patógeno, reconhece o receptor do hospedeiro. Então, essa é uma reação de resistência, uma reação em que a doença não vai se desenvolver. Então, quando a doença ocorre numa planta, é quando não existe reconhecimento, né, efetor-receptor. E essa teoria, esses experimentos foram descobertos nessa casa de vegetação aqui. Esse era a sala de Flor, né, em 1942, que fez os experimentos com Linum usitati simum para Melampsora linea. Esse foi o trabalho que até hoje explica as interações planta-patógeno, que a gente utiliza várias vezes, em vários momentos, dentro da fitopatologia. Tá? Então, aqui são algumas, né, dessas interações que eu falei para vocês. Existe mecanismo de ataque, que eu vou falar na próxima aula, e defesa. Esses mecanismos de defesa, eles podem ser
sublimados por estratégias de controle envolvendo evasão, né, antes da chegada do inóculo inicial, de resistência, redução da infecção, né, quando você tem muitas plantas resistentes, e tolerância, né, redução da colonização, que é a medida, né, a planta infecta, mas não provoca danos à produtividade. E esses mecanismos, né, de defesa do hospedeiro, a gente vai falar justamente sobre isso na próxima aula. Eles vão ter mecanismos de resistência pré-formados que já existem na planta ou que vão desenvolver após a chegada desse patógeno. E a gente sabe que a resistência, né, essa amplitude de resistência ou suscetibilidade é o que a gente chama de reação das plantas. Então, essa reação, de acordo com a agressividade do patógeno, os fatores do ambiente, eles podem, num determinado momento, num ano agrícola, serem resistentes, e depois essa resistência fazer com que o hospedeiro fique numa categoria de reação de moderada suscetibilidade, tá? Então, essas reações de plantas, essa flexibilização que pode ocorrer, tem a ver com o ambiente, tem a ver com esses fatores, né, que explicam essa agressividade, essa quantidade de doenças, que vai ter um reflexo na curva de progresso, na área abaixo da curva de progresso da doença, tá? Então, esses componentes, eles são a chave para entender do porquê que essa resistência, ela tem essa flexibilização e por que ocorre a quebra dessa resistência, dessa categoria mediada no que diz respeito a essa variabilidade que foi o tema da aula de hoje em cima do patógeno. E do ponto de vista molecular, essa resistência das plantas, ela tem uma duração limitada, como eu falei para vocês, nada é para sempre, né? Então, e essa duração limitada é decorrente da variabilidade do patógeno. E quanto maior, aquele primeiro slide que eu falei lá no início, o terror da agricultura é essa maior variabilidade desse patógeno. E essa variabilidade pode estar relacionada à questão do DNA, variabilidade genômica, do RNA mensageiro, né, que a gente chama da variabilidade da transcriptômica, das proteínas geradas, né, desse organismo, que são responsáveis pelo fenótipo, a proteônica, ou dos metabólitos gerados, os metabolismos, né, secundários, que a gente chama, que é estudado pela metabolômica. Então, você tem, né, de novo, repetindo aqui várias vezes, o patógeno que produz esse efetor se combina com um receptor do hospedeiro, e se ocorrer essa combinação, não ocorre, né, não vai ocorrer o desenvolvimento da doença, porque, isso vai ocorrer uma relação de resistência, né, o reconhecimento dessas proteínas R, e seria como se fosse uma atividade de defesa. Então, um modelo que a gente chama modelo indireto, ou modelo guarda, que vai induzir para o núcleo, tanto do hospedeiro quanto do patógeno, uma corrida armamentista, que vai desencadear, a partir do momento desses reconhecimentos, uma grande quantidade de material resistente no campo, né? Uma seleção natural e, consequentemente, durante o tempo, um determinado período de tempo, uma multiplicação dessa população selecionada que contém genes de resistência àquela molécula de fungicida, genes de resistência, né, a um determinado fator de seleção. Isso vai fazer com que estimule a produção de novos efetores para manipular processos de defesa do patógeno no campo e novas proteínas para manipular também esses processos de defesa contra o hospedeiro. Então, justamente nessa guerra entre o hospedeiro e o patógeno, seria uma das explicações da durabilidade da resistência das plantas. Então, essas proteínas que são instigadas, elas seriam representadas pelo que a gente chama de padrões moleculares, as PAMPs, as MAMPs também, né, que seriam padrões moleculares considerados, que são produzidos pelo patógeno. Os PTIs, né, são como se fossem gatilhos que induzem a imunidade. Eles podem
ocorrer no hospedeiro ou serem desativados pelo patógeno para que consiga desencadear uma reação suscetível. E os gatilhos, né, as proteínas efetoras que desencadeiam essa imunidade vão estar, seria o pontapé inicial para explicar a não ocorrência de sintomas, né, naquela hospedeira, é a luta, né, o processo evolutivo do patógeno para que ocorra essa doença. Então, existem os ETIs, né, que respondem sobre isso, respondem pela imunidade, e os ETS que respondem pela suscetibilidade de proteínas efetoras, né, do patógeno. Quando fala de proteína efetora, estou falando do patógeno, que vai desencadear a suscetibilidade no hospedeiro. Então, são processos bioquímicos para o desenvolvimento, né, das reações de um hospedeiro que inicialmente seria imune ou resistente, passasse a ser suscetível. Né? Aqui, né, eu vou passar, né, essas interações, né, de basicamente a mesma coisa, né, a reação de suscetibilidade, a explicação da reação de suscetibilidade e resistência, graças às combinações de proteínas de resistência, né, proteínas receptoras do hospedeiro e os arsenais efetores do patógeno, né, então, de reconhecimento, não reconhecimento e reconhecimento para que ocorra o desenvolvimento de doença. Mas o que eu queria falar mais, o objetivo principal da aula de hoje era mais falar sobre essas reações, essa variabilidade e a consequência da explicação da existência, reforçar o quanto que essa variabilidade explica do porquê que esses fitopatógenos, eles não desencadeiam, eles não entram em vias de extinção, porque eles têm mecanismos de variabilidade, tanto nos sistemas de reprodução assexual, que fazem parte da epidemia, dos danos provocados nas plantas, quanto